Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 17 de agosto. E além dos dois jogos da Série B, temos Europa League e Conference League já numa fase bem adiantada das eliminatórias para definir a fase de grupos e também uma partida isolada do Campeonato da Arábia Saudita. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos com 3 partidas com tendência de over goals. São jogos eliminatórios e os jogos da volta, onde o primeiro jogo já teve um placar elástico e vai forçar uma equipe a se expor em busca do resultado. Falaremos da Conference League e de 2 jogos da Europa League. Vamos começar com o Bodo Glimt, que vai enfrentar uma equipe da Armênia, o Pyunik. O último jogo, o primeiro jogo deles foi 3-0 para o Bodo Glimt na Noruega. Então, na Armênia, o Pyunik vai ter que partir para cima do Bodo Glimt. Geralmente, partir para cima do Bodo Glimt não é uma tarefa fácil e não costuma ser uma situação muito saudável, com você vir com muita exposição. Porém, não tem nada que o Pyunik possa fazer a não ser tentar reverter esse placar. Por isso, acredito que seja um bom jogo para gols. O Bodo Glimt não precisa vencer, mas será oferecido ao ataque do Bodo Glimt muito espaço para poder contra-atacar. E eu acho que até o over 2,5 pode ser interessante, porque vencer apenas por 2 gols para o Pyunik não basta, tem que vencer pelo menos por 3. E nessa exposição, o Bodo Glimt vai partir para cima. Também dá para ficar de olho no ambas marcam. Eu acho que tem tendência, se realmente essa exposição do Pyunik for uma exposição agressiva, tem tendência de a gente ter aqui o Bodo sofrendo pelo menos um gol. Isso não quer dizer que o Bodo vai ser eliminado, A única coisa que pode tornar esse jogo xoxo seria o Pyunik simplesmente abdicar de tentar. Mas eu acho difícil dentro de casa que isso aconteça. Uma hora mais tarde, agora na Europa League, o BK Häcken enfrenta os Žalgiris, uma cotação do favorito aqui de 1,44. O primeiro jogo, o BK Häcken venceu na Lituânia por 3-1. Ou seja, aqui eu tenho um cenário um pouquinho diferente. Os Žalgiris também precisam se expor, mas essa exposição vai ser fora de casa. Então o BK Häcken vai ter todo o apoio da sua torcida para poder aproveitar esses contra-ataques. No caso do Pyunik, na Armênia, a torcida vai ajudar a tentar fazer o Pyunik recuperar o resultado. Nesse caso aqui, a torcida vai empurrar o BK Häcken para poder aproveitar os espaços que uma exposição dos Žalgiris, talvez uma exposição desorganizada, possa oferecer. Então eu também acho um jogo com uma expectativa para gols. Para você que é trader e vem até com uma ideia de trabalhar a favor do favorito, é complicado por 2 motivos. Primeiro, porque o BK Häcken não precisa vencer. Então os Žalgiris devem ter mais exposição e o Häcken deve jogar numa situação de contra-ataque. Então não favorece tanto uma estabilização de mercado. O outro problema é a infinidade de jogos que tem no mesmo horário. Isso vai dificultar a liquidez. E sem liquidez o mercado não consegue ter aquela paciência toda para segurar o preço caso o BK Häcken estivesse num cenário hipotético dominando completamente o jogo. Mas o cenário mais provável por aqui seria de uns Žalgiris com mais exposição. Então pode ser um jogo melhor para você que é punter. Também acredito num jogo com tendência de gols. O over 1,5 está muito baixo, dá para você esperar uma valorização ao vivo e também não duvido que a gente possa ter aqui o over 2,5. Lembrando, 2-0 até serve para os Žalgiris, mas até que ponto você consegue fazer 2 gols no favorito Häcken fora de casa sem sofrer, Então também pode ser uma oportunidade. Às 2,5 também na Europa League, o Breiðablik da Islândia enfrenta o Zrinjski. Eu acho que é assim que se pronuncia, Zrinjski, que é da Bósnia e Herzegovina, Já é uma cotação muito mais parelha por aqui, porém, o Breiðablik tomou um cacete na Bósnia por 6-2. Aqui meus amigos, a situação é complicada. Tudo bem, o Breiðablik joga dentro de casa, vai partir para cima, não acho que vai abdicar, Porque se ele conseguiu marcar 2 gols lá e conseguiu tomar 6, eu acho que ele também deve pensar, não, se alguém me fez 6 gols, eu posso fazer 4 pelo menos em alguém, Eu acredito que o Breiðablik vá com esse pensamento, principalmente com o apoio da torcida. Se fosse um 6-2 que ele tivesse tomado em casa e tivesse que recuperar fora de casa, talvez ele já jogasse a toalha, mas em casa não. Então, de novo, acho que é um jogo com uma expectativa de gols. Pode ou poderia ser um excelente jogo para trabalhar match odds, porque o Zrinjski provavelmente vai vir aqui relaxado. Já ganhei com 4 gols de diferença. Quem tem a obrigação de fazer alguma coisa é o Breiðablik. Então, trabalhar talvez um empate anula ou uma dupla chance do Breiðablik pode ser interessante. O problema aqui é o nível técnico. Talvez o Zrinjski seja muito mais time que o Breiðablik e mesmo relaxado, pela exposição que o Breiðablik vai ter que tomar para fazer 4 gols, os espaços apresentados para o adversário podem ser muito grandes. Então, o Zrinjski pode acabar vencendo de novo o jogo. Então muito cuidado com o match odds. Eu prefiro ficar de olho em gols. No mínimo, o Breiðablik tem que fazer 4 gols, então dá pra gente olhar também para esse over 2,5. Pode ver que tá bem esmagado. E não duvido que a gente possa ter aqui de novo um ambas marcam sim. E tá muito esmagado também, seria melhor até se esperar uma valorização. Porque a quantidade de espaços que uma equipe vai ceder precisando de 4 gols é até diferente de uma equipe precisando de 2, Os Žalgiris precisam de 2, o Pyunik precisa de 3. Aqui, cara, o Breiðablik tá numa situação muito complexa. Mas, de novo, eu iria com uma ideia de trabalhar gols por aqui. Agora, na
competição mais badalada do momento, na Arábia Saudita, o Al-Ahly, que investiu pesado em reforços, enfrenta o Al-Khalej. O Al-Khalej subiu para a primeira divisão na temporada passada e não fez uma boa primeira temporada, ficou ali uma posição acima da zona de rebaixamento, quase foi rebaixado, então não é uma equipe muito boa, tá? Por isso eu acredito muito nesse favoritismo aqui do Al-Ahly, que já começou vencendo, assim como o Al-Ittihad, que foi campeão na temporada passada, o Al-Hilal, que provavelmente vai receber o Neymar agora, né, que foi o terceiro colocado, se não me engano, na temporada passada, e o Al-Nassr já começou vacilando, né? Não mudou nada o Al-Nassr em relação à temporada passada. Chegou o Sané, melhorou ofensivamente, mas ainda é um time que cede muita oportunidade. Mas vamos falar aqui do Al-Ahly, que é uma das equipes que, na minha opinião, vai brigar pelo título esse ano. Olha os reforços do Al-Ahly. Goleiro Mendy, Ibanez, o zagueiro que estava na Roma, o Mendy estava no Chelsea. O Alioski, que era da Macedônia, né, da seleção da Macedônia, não sei se ele já se aposentou, jogava no futebol turco, se eu não me engano, também é um excelente jogador do lado esquerdo. O Kessié, chegou a jogar no Barcelona agora, também é um jogador do Milan. Era do Milan. O Firmino, que veio do Liverpool, já marcou, se não me engano, um hat-trick na estreia. O Mahrez, que estava no City. E o Saint-Maximin, do Newcastle, se eu não estou enganado. Cara, isso aqui, só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses 7 jogadores, cara, isso aqui é muito forte. É uma panela. É uma panela. Sei que vai ter, né, o Al-Hilal também está montando a sua panela, o Al-Ittihad também, mas isso aqui é uma panela. Então, a maioria das equipes que não tem uma panela montada, que vem jogar contra o Al-Ahly, cara, vai ter muita dificuldade. Então, uma cotação de 1,55 vale a pena ficar de olho nessa vitória do Al-Ahly. Se você é trader, aí tem que dosar a questão de liquidez. Eu não sei como é que está a liquidez do campeonato da Arábia Saudita. Muito provavelmente vai aumentar, tende a aumentar por conta da quantidade de estrelas que está chegando, tá? Mas muito cuidado, porque às vezes tem determinadas ligas onde o mercado tem características de movimentação diferente. Por exemplo, uma Premier League, uma Bundesliga, tem mais paciência com o mercado, né? Se o time não está tão bem, o mercado fala assim, não, tudo bem, vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco ele melhora. Tem outras competições que o time começou a apresentar algum problema, já o mercado dispara. Então, para você que é trader, pode ser um pouco mais complexo ou pode ser proveitoso, dependendo do seu método de trabalho. Mas para você que é punter, eu gosto de pensar nessa vitória do Al-Ahly. Se você puder pegar ao vivo com uma cotação um pouco mais valorizada, melhor ainda, ou até mesmo um empate anula, porque olha, Mendy, Ibanez, Alioski, Kessié, Mahrez e Saint-Maximin e Firmino é uma panela. É aquela panela ali que você vai jogar um churrasco e a galera escolhe só os melhores. Tem jogadores melhores, tá? Nessa liga, obviamente. Mas esse time aqui tá com uma panelinha bem montada. Às 7 horas da noite no Campeonato Brasileiro, o Londrina enfrenta o Atlético Goianiense. O Londrina não tá bem classificado, né? É o 18º, tá dentro da zona de rebaixamento, mas dentro de casa é uma equipe chata de ser batida. Toma uma média de 1 gol por jogo, a gente já vai ver, mas também é uma equipe que consegue marcar quase todos os jogos. E como visitante, o Atlético Goianiense só tem 2 vitórias fora de casa, tá? Nos últimos jogos, o Londrina, filtrando aqui pelo menos os últimos 5, 6 jogos, o Londrina só conseguiu vencer uma vez, e foi dentro de casa. A última vitória do Londrina também havia sido dentro de casa, contra o Vila Nova. Então, nos últimos 10 jogos, o Londrina venceu 2 partidas dentro de casa. Quando ele perdeu e marcou. Ele perdeu para a equipe do Guarani, fora de casa, marcou gol. Ele perdeu para o CRB, fora de casa, marcou gol. Ele perdeu para o Juventude em casa, marcou gol. Ele perdeu para o Botafogo em casa, também marcou gol. Contra o Novo Horizontino ele perdeu por 3-0 e contra o Criciúma por 2-0 não marcou gol. O Atlético Goianiense vem de 2 vitórias seguidas, uma em casa contra a Tombense, uma vitória onde ele teve que buscar resultado, né? A Tombense deu muito trabalho, e uma vitória contra a Chapecoense. Mas quando a gente expande para os últimos 10 jogos, apenas 3 vitórias nos últimos 10. Isso explica um pouco da situação do Atlético Goianiense, que é uma equipe que tenta chegar perto da zona de classificação, mas quase que o pelotão da frente já abriu ali quase 10 pontos de diferença, então tá ficando cada vez mais complicado para o time do Atlético Goianiense. Vamos utilizar o PDF de apoio. Se você não tem acesso ao PDF de apoio, é só se tornar membro aqui do canal no botão Seja Membro aí embaixo, mas eu vou passar aqui pela tela para você ver, tranquilo, tá? Tanto no jogo do Londrina quanto no jogo do Vila Nova. O Londrina saiu na frente em 82% dos jogos. Como que pode uma equipe que vence 36% das partidas sair tanto na frente? Isso mostra muita iniciativa, porém também mostra que é uma equipe que não consegue a manutenção do resultado, a manutenção da vantagem. Então é uma equipe que sai na frente, mas na maioria das vezes concede um empate, né? Isso é perigoso. Londrina não falhou em marcar em nenhum jogo. É um ataque que é confiável. Não é uma equipe bem colocada na competição, mas é um ataque confiável. E é uma defesa que sofre uma quantidade alta de gols também, né? Em menos de 40% dos jogos, o Londrina fica sem sofrer gol. Então é uma equipe que sofre também uma média de 1 gol por jogo, assim como marca. O time do Atlético Goianiense não é uma equipe que sai tanto na frente do placar, não mostra tanta iniciativa, não tem tantas vitórias, porém é uma equipe que sofre gol
praticamente todo o jogo, e a média de gols sofridos do Atlético Goianiense está quase batendo 2 gols por jogo. É uma equipe que consegue marcar uma média de 1 gol por jogo também, mas o destaque negativo fica para a parte defensiva. O Londrina tem um primeiro tempo com mais vitórias e com menos derrotas, mas a quantidade de gols marcados e sofridos das duas equipes é muito parecida, e no segundo tempo o destaque negativo fica com o Atlético Goianiense, que passa a tomar 13 gols, mais do que o dobro do primeiro tempo, chega a quase 50% de derrota e continua tendo um número de vitórias bem baixo. O Londrina também aumenta bastante o seu número de derrotas, mas não toma tanto gol igual o Atlético Goianiense. Só que dá para perceber que o segundo tempo é um segundo tempo mais aberto, mais over, com mais tendência de gols do que no primeiro. Uma situação interessante para esse jogo, que pode sim resultar em situações de gols e até mesmo em gol propriamente dito, são as bolas aéreas e os gols de cabeça. O Londrina marcou 6 gols de cabeça, 6 de escanteio, e o Atlético Goianiense marcou 7 gols de cabeça, 4 de escanteio. E as duas equipes sofreram mais de 8 gols, né? Ou 8 ou mais gols de cabeça. O Londrina tomou 10 e o Goianiense tomou 8. Então, num jogo truncado como esse, onde o mercado espera aqui, né? Não tem tanto favoritismo, o mercado está bem indeciso, as bolas aéreas podem sim fazer diferença nesse cenário. Se você é trader, pode ser um bom jogo para correção de preço, apesar do nível técnico esperado. Pode ser um jogo um pouco mais truncado, um pouco mais difícil, mas é provável que o Londrina tenha um pouco mais de iniciativa no início do jogo, tá? Então você pode aproveitar algum tipo de correção de preço. É um jogo isolado, então deve ter uma liquidez aceitável para você trabalhar. Se você é punter, eu gosto muito de pensar no over 1,5. Eu não acho que vale a pena você se apegar a uma equipe aqui, mas o Londrina está dentro da zona de rebaixamento, então o valor está no Atlético Goianiense. Eu não acho. Acho que o Londrina é plenamente capaz de continuar marcando seus gols dentro de casa, mas é uma equipe que também sofre com muita frequência, tá? Então, o over 1,5 em 8 das últimas 10 e também o Goianiense, o over 1,5 em 8 das últimas 10, além do ambas marcam sim em 8 das últimas 10, tá? O Goianiense marcou em 9 das últimas 10 partidas que disputou. E aqui o Londrina, um extra, né, concedeu 2 ou mais gols em 6. Então o over 1,5 aqui está por volta de 1,44. Dá até para você esperar essa cotação valorizar. Os jogos em casa do Londrina, 82% deles foram over 1,5. E os jogos fora de casa do Goianiense também 82% foram over 1,5. Então dá para a gente ter essa expectativa nesse jogo, por mais que seja um jogo com tendência de ser mais truncado, tem uma pegada assim um pouco mais puxada para gols. E dá para ficar de olho, se o Londrina estiver na frente, numa possível recuperação do Goianiense, já que o Londrina é uma equipe que tem essa tendência de ceder gols aos adversários quando ele está na frente do placar. 9h30 da noite, ainda na Série B, o Vila Nova enfrenta a equipe do Mirassol. O Vila já esteve na liderança do campeonato, na vice-liderança do campeonato, na terceira colocação, e nesse momento é o 6º colocado. Será que acabou o gás do Vila Nova? O Mirassol também já foi um dos melhores visitantes da competição e nesse momento está em 10º na campanha fora de casa. Então é um jogo onde o mercado tendeu um pouquinho para o lado do Vila pela colocação, pelo fato do Vila ser um mandante, né, relativamente forte, né, só perdeu uma partida, mas ainda assim me parece um jogo bem truncado, tá? No Vila Nova, nos últimos 7 jogos, o Vila Nova teve apenas 1 vitória e 4 derrotas, e o Mirassol, nos últimos 10 jogos, foram apenas 2 vitórias e 3 derrotas, uma equipe que vem empatando bastante. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que nem o Vila Nova, nem o Mirassol tomam tanta iniciativa, não tem esse costume de sair tanto na frente do placar. Porém, o Vila Nova venceu um pouquinho mais dentro de casa do que o Mirassol fora. A defesa do Vila Nova, mesmo nessa fase mais conturbada, segue se destacando muito bem. Em quase 65% dos jogos ele não sofre gol. E a equipe falhou em marcar em coisa de 30% dos jogos. O Mirassol já sofre bem mais, 3 vezes mais gols, mas o número de gols marcados é muito parecido, uma média de 1 gol por jogo, tá? Primeiro tempo, nada de muito destacado por aqui. A tendência do Vila Nova ser melhor defensivamente continua aparecendo. A equipe sofre pouquíssimos gols, mas o número de vitórias é baixo. Assim como no segundo tempo, o Vila Nova continua vencendo pouco, mas o número de gols sofridos também é baixo. Tá? Então, no caso defensivo, o Mirassol ele tem essa questão negativa de sofrer mais gols do que o adversário. O Vila é uma equipe muito forte pelo alto, marcou 7 gols de cabeça nesse campeonato e o Mirassol já tomou 5, então pode ser uma situação interessante. Se você é um trader, de novo, acho que é um jogo para correção, não dá para eu criar aqui nenhum tipo de viés, nenhum tipo de expectativa para um lado ou para o outro, porque o Vila Nova já foi melhor e nesse momento não passa por uma fase muito boa. O que dá para confiar um pouquinho tem sido na defesa do Vila Nova. Nos últimos jogos do Vila, dentro de casa, não tomou gol da Tombense, venceu por 1-0, não tomou gol do Vitória, venceu por 1-0, tomou um gol do ABC, 1-1, um gol do Sport e um gol do Avaí.
Toma um gol com recorrência? Toma, mas é uma equipe que toma poucos gols, tá? O Mirassol já tem uma tendência de gols tomados maior, né? Tomou 2 do Atlético Goianiense, 2 do Guarani, 2 do Novo Horizontino, mas também é uma equipe que produz alguns gols, não tanto, né? A média das duas equipes é bem baixa. Se a gente utilizar aqui o cenário dos jogos em casa do Vila Nova, apenas 36% dos jogos em casa do Vila foram over 1,5. Olha que curioso. E apenas 55% dos jogos fora de casa do Mirassol foram over 1,5. Então, um jogo que tem uma tendência um pouco mais puxada para um under goal. Se você é punter, pode ser uma situação interessante você ficar de olho no under 3,5, tá muito esmagado, talvez no under 2,5 ou até mesmo no under 3 asiático. Mas lembre-se, sempre que eu dou dica aqui para você ficar de olho em under goal, significa que eu tenho boas defesas, times que geralmente se compactam muito bem, mas que o cenário do jogo ao vivo pode mudar, tá bom? Então quando eu trabalhava under, eu trabalhava ao vivo, eu esperava o jogo me mostrar que ele estava com uma tendência, né, na hora do jogo mais under, me posicionava, se o jogo começasse a abrir, eu fechava a minha posição. Como eu sei que tem muita gente que me escuta, que vai fazer pré-jogo, que vai colocar isso num bilhete, que eu não te aconselho, mas eu sei, acompanha o jogo ao vivo. Se eu tenho um Vila Nova fazendo um gol muito cedo, o Mirassol vindo pra cima igual um maluco, eu posso ter um jogo que era com uma expectativa under, se transformando num jogo over, né? Então é o live, é o ao vivo que vai te ditar isso. Se você se posicionou antes do jogo começar, tenha pelo menos a decência de abrir o jogo e ver se de fato esse jogo tá sendo under. Não adianta você ganhar dinheiro no final do jogo, tendo trabalhado um under 2,5, mas o jogo ter sido extremamente aberto, com pênalti perdido, bola na trave, muita chance de gol e o jogo ter ficado ali 1-1, ou seja, você não perdeu por conta de um gol. Do que vai adiantar? Se no longo prazo, se você repetir esse comportamento, você vai perder dinheiro. É mais fácil você estar a favor de cenários que beneficiam a sua entrada. Para a gente finalizar, alguns jogos extras para você completar a tua grade. Europa League, o Helsinki enfrenta o Qarabag. Primeiro jogo, o Qarabag venceu por 2-1 e o Helsinki vai ter que devolver pelo menos essa desvantagem para o Qarabag. Jogo parelho, se tiver liquidez vale a pena trabalhar. O Midtjylland, aqui na Conference League, pegou o Omonia Nicosia, o Omonia venceu a equipe do Midtjylland por 1-0 e o mercado acredita que o Midtjylland é plenamente capaz aqui de reverter essa situação. Ludogorets e Astana às 15 horas, Europa League, o Astana venceu o Ludogorets em casa e agora fora de casa vai tentar segurar a equipe do Ludogorets, que o mercado também acredita numa recuperação. E também às 15 horas, também na Europa League, o Genk vai para cima do Olympiacos, aqui deve ser um jogo com uma liquidez um pouco maior. O Olympiacos venceu o primeiro jogo na Grécia e o Genk, que foi o vice-campeão da Bélgica, vai para cima aqui do Olympiacos para tentar reverter esse placar. O mercado também acredita, não tanto contra o Midtjylland e o Ludogorets, mas também acredita nessa recuperação do Genk. Tá bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Se você não se inscreveu no canal ainda, essa é a hora de me ajudar e deixar o teu like antes de ir embora para você não esquecer. Tá bom? De novo, se você não é membro do canal, para ter acesso aos PDFs de apoio e todos os conteúdos exclusivos para vocês, é só se tornar membro. E também, se quiser participar de sorteios todos os dias de bancas da Betfair, minha parceira, que tem um bônus aqui embaixo para você de R$200, é só você entrar no meu blog aqui embaixo, teobosch.com, meu nome.com, acessar o meu curso para você aprender e também a aba de prêmios para você participar do sorteio. Vou ficando por aqui, a gente se vê amanhã, combinado? Posso contar contigo amanhã aqui? Então, um grande abraço, excelente dia de trabalho para você e até sexta-feira.